Você se lembra quando, na primeira mensagem dessa série, falamos sobre os atributos de Deus? Um desses atributos sobre os quais falamos foi a incompreensibilidade de Deus. Nunca podemos compreender e nunca vamos compreender Deus completamente. Ele é o Criador, nós somos as criaturas. Ele é eterno e infinito, nós somos limitados no tempo e espaço. E não conseguimos entender completamente até os conceitos de eternidade e o que significa ser infinito. Temos um começo e tudo em nossa experiência tem um fim. Portanto, entender algo ou alguém que não tem começo nem fim é realmente impossível para nós. Mas uma dessas coisas, das coisas sobre Deus que o torna incompreensível, é o fato de ele ser triuno. Deus é um em essência, contudo distinto em três pessoas. De acordo com essa verdade e a palavra de Deus, cremos em um só Deus, uno na essência, em quem há três pessoas distintas, de modo real, verdadeiro e eterno, conforme os seus atributos incomunicáveis, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é a causa, a origem e o princípio de todas as coisas visíveis e invisíveis. O Filho é a palavra, a sabedoria e a imagem do Pai. O Espírito Santo é a força e o poder eternos que procedem do Pai e do Filho. Deus, contudo, não está dividido em três, pois as Sagradas Escrituras nos ensinam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada um tem sua própria pessoa diferenciada por seus atributos, mas de tal modo que as três pessoas são apenas um único Deus. É evidente então que o Pai não é o Filho, que o Filho não é o Pai, e também que o Espírito Santo não é o Pai nem o Filho. Todavia, essas pessoas distintas não estão divididas nem misturadas entre si, pois o Pai não assumiu a nossa carne e sangue, nem também o Espírito Santo, mas somente o Filho. O Pai jamais existiu sem seu Filho ou sem seu Espírito Santo, pois os três, em uma única e mesma essência, são iguais em eternidade. Não há primeiro nem último, pois todos os três são um em verdade, poder, bondade e misericórdia. Triuno significa três em um. Deus é três pessoas num ser. Existe apenas um só Deus, mas ainda assim o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Eles são distintos, são diferentes, mas ao mesmo tempo eles estão unidos e não podem ser separados um do outro. E agora, se tudo isso é difícil para você entender, você não está sozinho. Ninguém, mesmo o teólogo mais erudito, mais inteligente, pode realmente entender completamente a Trindade, muito menos explicá-la. E obviamente isso não impediu as pessoas de tentar. As pessoas desenvolveram diagramas para explicar a Trindade. Muitos livros foram escritos sobre a Trindade. Muitos erros foram cometidos porque as pessoas queriam sujeitar seus ensinamentos sobre a Trindade à razão humana, torná-la aceitável ao nosso intelecto, de alguma forma. Esse foi o erro que as testemunhas de Jeová cometeram, o erro dos mormons e o erro de outras igrejas que negam esse ensino precioso. No final, devemos estudar a doutrina da Trindade, meditar na doutrina da Trindade e nos regozijar nessa doutrina. A teologia trinitária, esse estudo da relação entre Deus Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, é uma atividade bonita e inspiradora da qual todos podemos participar. Mas quando consideramos a Trindade, nós precisamos fazer isso conhecendo nosso lugar,
sabendo quem somos, especialmente em comparação com quem Deus é. Mas por que essa doutrina é tão importante? Importante o suficiente para fazer parte dos credos mais antigos da igreja cristã. E antes de tudo é importante porque a Bíblia ensina. Não, claro, não encontramos a palavra triuno, não encontramos a palavra trindade nas páginas da Bíblia. É verdade isso. Mas a realidade da trindade pode ser encontrada em toda parte das páginas da Bíblia. E ouviremos mais sobre isso na próxima vez, quando falamos sobre o testemunho das Escrituras sobre a Trindade. Portanto, esse fato por si só é motivo suficiente para entendermos o quanto esse ensino é importante. Mas o fato de Deus ser triuno, 3 em 1, é vital para a nossa fé por muitas razões. Antes de tudo, somos criados à imagem de Deus. E quando pensamos nisso, precisamos pensar em quem é Deus, como é Deus. Deus sempre existiu em perfeita comunhão de 3 pessoas. A Bíblia diz que Deus é amor. E só é possível dizer isso se Ele sempre era amor. Porque, se lembra, Ele não muda, Ele é imutável. E só é possível dizer que Deus é amor se Ele sempre existiu num relacionamento de amor. E é verdade, eternamente o Pai sempre amou o Filho e o Espírito Santo. Eternamente o Filho sempre amou o Pai e o Espírito Santo. E eternamente o Espírito Santo sempre amou o Pai e o Filho. E porque Deus é essa comunidade amorosa de 3 pessoas, isso significa que também somos chamados a viver como imagem de Deus em comunidade amorosa uns com os outros. Essa é uma diferença importante e central entre o verdadeiro Deus da Bíblia e o Deus do Islã. Pense nisso. É impossível para o muçulmano dizer sobre seu Deus, Deus é amor. Por quê? Porque o Deus do Islã não é triuno. E pode ver como esse entendimento de quem Deus é tem impacto na vida diária das pessoas, na maneira como pessoas vivem. E finalmente, essa natureza de Deus, a Trindade, pode ser vista em todos os aspectos da nossa vida. Deus Pai é nosso Criador. Deus o Filho é nosso Redentor. Deus o Espírito Santo nos santifica. Deus Pai enviou Deus Filho ao mundo para ser nosso Salvador, nosso Redentor. Deus o Filho cumpriu sua tarefa de trazer glória ao Pai. E Deus o Pai e Deus o Filho agora enviam Deus o Espírito Santo para estar conosco, para permanecer conosco, para operar fé em nós, para nos fortalecer nessa fé e para nos ajudar a crescer nessa fé, para crescer em santidade. No final, devemos dizer que a Trindade é misterioso, mas é um mistério precioso para nós. Não é um ensino que ignoramos ou minimizamos porque não conseguimos entender de qualquer maneira. É uma verdade valiosa que procuramos entender mais e mais na medida do possível. Faz parte da glória de Deus, da majestade de Deus. E assim nos alegramos em nosso Deus único, Trindade em unidade, unidade em Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo.